O livro Assunção de Moisés é um trabalho pseudepigráfico judaico possivelmente aludido em Judas 1:9. A Assunção de Moisés, também conhecida como o Testamento de Moisés, é uma obra apócrifa judaica do século I. Ele pretende conter profecias secretas que Moisés revelou a Josué antes de passar a liderança dos israelitas para ele. É caracterizado como um testamento, ou seja, o discurso final de um moribundo, Moisés. Não deve ser confundido com Revelação de Moisés. Acredita-se que o texto tenha sido originalmente escrito em hebraico ou em outra língua semítica e depois traduzido para o grego koiné. O único manuscrito sobrevivente é uma tradução latina do texto grego do século VI. O manuscrito estava incompleto e o restante do texto foi perdido. A partir de referências em obras antigas, acredita-se que o texto perdido represente uma disputa pelo corpo de Moisés, entre o arcanjo Miguel e o diabo. A Assunção de Moisés é conhecida a partir de um único manuscrito incompleto em latim do século VI, que foi descoberto por Antônio Seriani, na Biblioteca Ambrosiana em Milão, em meados do século XIX, e publicado por ele em 1861. Os dois títulos deste manuscrito devem-se a diferentes identificações com textos perdidos. A esticometria de Nicéforo e algumas outras listas antigas referem-se tanto a um testamento de Moisés quanto a uma Assunção de Moisés, aparentemente como textos separados. Seriani, mais tarde, Tromp, com ele, identificou um manuscrito com a Assunção de Moisés, que também é chamada de Ascensão de Moisés, devido a uma correspondência do versículo 1 e 14 com uma citação incluída na história eclesiástica de Gelásio de Císico. Esta obra apócrifa, intitulada Analepsis ou Anabas em grego, também é mencionada por outros escritores antigos, incluindo Atanásio, em sua Sinopse Sacra Scriptura, e Orígenes. Charles, em sua edição de 1897, sugere que o manuscrito seja identificado com o Testamento de Moisés, porque o texto existente não descreve nenhuma assunção de Moisés ao céu, mas simplesmente contém as últimas exortações de Moisés, portanto, seu testamento. Além disso, Charles sugere que esses dois textos separados foram posteriormente unidos para formar uma única obra. Relação com a Epístola de Judas. Alguns escritores antigos, incluindo Gelásio de Císico e Orígenes, citam a Assunção de Moisés com referência à disputa sobre o corpo de Moisés, referida na Epístola de Judas 1:9, entre o arcanjo Miguel e o diabo. Essa disputa não aparece no manuscrito de Seriani. Isso poderia dar suporte à identificação do manuscrito com o Testamento de Moisés, mas também poderia ser explicado pela incompletude do texto. Acredita-se que cerca de um terço do texto está faltando. Uma explicação alternativa é que Judas está compondo o material de 3 fontes. Tradições judaicas gerais sobre Miguel como coveiro, contraste com a acusação de Miguel e Azazel no livro de Enoque, contraste com o anjo do Senhor não repreendendo Satanás sobre o corpo de Josué, o sumo sacerdote, em Zacarias 3. Esta explicação tem a seu favor 3 argumentos. 1. Judas cita Enoque 1:9 e Zacarias 3. 2. Josué em Zacarias 3 está morto, seu neto está servindo como sumo sacerdote. A mudança de corpo de Jesus, grafia grega de Jeshua, para corpo de Moisés seria necessária para evitar confusão com Jesus e também para refletir o contexto histórico de Zacarias 3 e em Neemias sobre casamentos mistos corrupção no corpo do sacerdócio. 3. O exemplo de Zacarias 3 fornece um argumento contra a calúnia dos seres celestiais, uma vez que o anjo do Senhor não o faz em Zacarias 3 o que Miguel é relatado para fazer em Enoque 1. Conteúdo: o texto está em 12 capítulos. No capítulo 1, Moisés, antes de morrer, escolhe Josué como sucessor e deixa-lhe os livros que ele preservará até o fim dos dias, quando o Senhor visitará seu povo. O papel de Moisés como mediador é destacado. Os capítulos 2 a 5 contêm um breve esboço da história judaica até a helenização sob Antíoco IV. Isso é narrado na forma de predição. O capítulo 6 prevê figuras facilmente reconhecíveis, incluindo Asmoneu e Herodes, o Grande, com seus filhos. A história segue até a destruição parcial do templo. O capítulo 7 é sobre o fim dos dias, mas o manuscrito é muito fragmentado para entender completamente o texto. O
capítulo 8 narra uma grande perseguição aos judeus nas mãos de hipócritas. Alguns estudiosos interpretam isso como uma profecia escatológica, enquanto outros, como Charles, interpretam isso como eventos que aconteceram antes da rebelião dos Macabeus. Charles também sugere que os capítulos 8 e 9 foram originalmente localizados entre os capítulos 5 e 6. No capítulo 9, a narrativa segue com a descrição de um homem levita chamado Taxo e seus 7 filhos, que, em vez de ceder às influências helenizantes, se fecham em uma caverna. O capítulo 10 contém um hino escatológico. No fim dos tempos, Deus se levantará, punirá os gentios e exaltará Israel. Antes da vinda de Deus é profetizado um mensageiro, Latinuncius, com tarefas sacerdotais, que vingará Israel. Os capítulos 11 e 12 concluem o texto com Moisés exortando Josué a não temer, pois a história fornece plenamente a aliança e os planos de Deus. Data, idioma original e temas. Devido ao vaticínio ex eventu, a maioria dos estudiosos data a obra do início do século I DC, contemporânea das últimas figuras históricas que descreve. Essas seções parecem estar familiarizadas com a morte de Herodes, o Grande, sugerindo que pelo menos essas seções datam de 4 AC a 30 DC. Outros estudiosos datam a obra do século anterior e sugerem que as referências do século I nos capítulos 6 e 10 foram inserções posteriores. Com base na tradução literal de expressões idiomáticas dentro do texto, é geralmente aceito que a versão latina existente é uma tradução do grego koiné, com o próprio grego provavelmente sendo uma tradução do hebraico ou pelo menos um texto com considerável influência semítica. Não há peculiaridades teológicas que nos ajudem a atribuir o texto a qualquer grupo judaico específico. O tema principal é o determinismo apocalíptico de uma história que se desenrola apenas de acordo com os planos de Deus, independentemente dos atos de israelitas ou gentios. Outro tema é a figura de Moisés, que se apresenta como o mediador e intercessor entre Deus e a humanidade. A disputa mencionada entre o arcanjo Miguel e o diabo não se enquadra nas visões doutrinárias dos saduceus, pois eles negavam a existência de anjos. Atos 23, 8 afirma isso claramente. Os fariseus ou algum outro grupo judeu podem ter tido laços com este documento. Charles, 1911, acha que a característica mais marcante nesta obra é a condenação contundente do escritor ao sacerdócio antes, durante e depois do período dos Macabeus e uma desaprovação impiedosa dos serviços do templo.